Estamos ao vivo aí, Cláudio. Opa! Tudo bem? Cláudio, Júlio, né? Já estamos ao vivo e vamos dar boas-vindas aos nossos internautas. Sejam bem-vindos ao canal Júris 360. Vamos dar início, então, à palestra da LGPD. Gostaria, antes de apresentar os nossos colegas, Dr. Cláudio, advogado, professor, palestrante, especialista em direito digital e proteção de dados, vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB, Osasco, e membro efetivo da Comissão de Direito do Terceiro Setor da Seccional São Paulo. Dr. Júlio, também nosso amigo, advogado com especialização em Direito e TI pela Escola Superior da Advocacia, licenciado para o Magistério Superior em Direito Digital e líder de implementação da gestão de privacidade da informação, membro da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB. Com isso, estamos dando início, então, ao nosso trabalho. Antes, gostaria de falar um pouco sobre como vai ser a nossa live. A nossa live, nós gostaríamos de passar a todos que a estrutura da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, ela ainda é nova e muita gente ainda não leu, não sabe como é formada, e é importante porque ela trata de dados pessoais, né? De pessoas físicas, né? Isso é assim, de uma importância que vocês saibam em qual setor vocês podem verificar o que vai acontecer no contato que vocês têm diariamente na internet, com as redes sociais, com as empresas, com hospitais, no próprio condomínio. E, para isso, a estrutura dessa norma, da Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata com alguns protagonistas, que é o titular dos dados, o controlador, o operador, o encarregado e a ANPD. Baseado nesses 5 itens, é que a lei trabalha e investiga. Então, baseado nisso, nós vamos dar início ao nosso trabalho. Agora, vocês podem fazer perguntas, questionamentos via chat e que vamos estar respondendo durante a apresentação. Ficam à vontade e estarei, então, entrando lá logo de cara, perguntando sobre quais os dados pessoais são coletados e tratados em um condomínio. Essa pergunta está aí, doutor Cláudio, doutor Júlio. Vamos dar início, então, ao nosso trabalho aí. Olá, bom, deixa eu dar a minha saudação inicial ao doutor Nadur, da banca Nadur Advogados. Uma alegria estar aqui conversando, partilhando, né, nesse domingo e tratando um tema que nós gostamos muito, né? Doutor Júlio, doutor Nadur também adora esse tema, até porque ele permeia a maioria das organizações, como ele já disse, né? E o cartazete, né, convidando a esse evento, dizia exatamente isso. Pequeno ou grande, não importa, a LGPD é para todos. Então, nesse sentido, muito feliz de estar aqui partilhando conhecimento, e nós sabemos que conhecimento leva ao sucesso. Então, você que já tem um sucesso fantástico aí, com conhecimento sobre Lei Geral de Proteção de Dados, o sucesso será estrondoso, no mínimo para afastar, né, uma ação judicial, né, alguma ação, eventualmente, do Sistema de Defesa do Consumidor, a chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é um domingo de conhecimento, um domingo de proteção do seu patrimônio, do seu negócio, da sua atividade. E saudar aqui meu querido Dr. Júlio Santana, colega de pós-graduação, faz anos, eu não vou falar quanto tempo, não muito tempo, mas já faz algum tempo,
meu presidente da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados da OAB Osasco, líder em implantação de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né, e outras questões do direito digital. Então é muito bom estar aqui aprendendo, partilhando e conversando com os colegas, né, aqui presentes, e também você, internauta. Queremos muitas perguntas, né? Doutor Nadur disse que a ideia hoje era esclarecer as dúvidas, suscitar outras para uma reflexão, e exatamente que a partir de amanhã, segunda-feira, você já tome as providências, ações necessárias para proteger o seu condomínio, proteger a sua clínica oftalmológica, clínica médica, os hospitais também, que tratam de dados sensíveis. Então, nesse sentido, doutor Nadur, né? Antes de passar a resposta, acho que o doutor Júlio quer dar um oi aí também inicial, e a gente já volta aqui. A primeira pergunta. Obrigado pelo convite. Segue aí, Júlio. Ok. Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao doutor Nadur, ao meu colega doutor Cláudio Ramos também pela presença. Vai ser um momento aqui onde iremos trocar alguns conhecimentos, né? Trocar informações. Ser desafiados aqui com as perguntas, né, das pessoas que nos assistem, e eu queria, inclusive, estimulá-los realmente a interagir aí através das perguntas, porque a gente tem aqui algumas questões já para que a gente possa começar respondendo, né, trazendo aí as informações que são referentes que são importantes, né, para os condomínios e para as clínicas também. Mas é através das perguntas que a gente consegue realmente dar alguma coisa de valor para vocês aqui hoje. Vocês saírem aí com alguma informação que vocês possam colocar em prática, né? Alguma orientação que possa lhes trazer mais tranquilidade ou preocupação, né? A gente não sabe, né, Cláudio? Porque dependendo do que sair aqui, a pessoa vai ficar... Não vamos estragar o domingo do pessoal, o restinho do domingo, né? Exatamente. Mas então, respondendo aí a pergunta do Dr. Nadur, né, que quais são os dados pessoais que um condomínio pode estar tratando, né? E eu acho que o caminho, né, para se responder essa pergunta é através dos processos internos que um condomínio tem, né? Por exemplo, ele tem lá talvez um departamento de compras, né? Tem também ali pelo menos um departamento pessoal, ou alguém que faz o RH para tomar conta das questões relacionadas aos funcionários, né? Tem também a gestão aí dos próprias informações dos condôminos, tem a questão da entrada e saída, controle de entrada e saída, câmeras de segurança. Então, é através desse olhar, né, com relação aos processos internos que um condomínio tem, é que a gente consegue saber quais são os dados pessoais, né? Porque, por exemplo, para uma relação de trabalho, são necessários muitos dados pessoais, né? Que inclusive são de coleta obrigatória, né? Por conta da finalidade do registro, né? Da finalidade contratual, né? Então, nessa relação, por exemplo, são alguns dados pessoais, que são diferentes dos dados pessoais eventualmente necessários para realizar o controle de entrada e saída de uma pessoa dentro do condomínio, que são dados até, às vezes, até mais restritos, talvez, né? Então, seria, assim, acho que a gente tem que ir respondendo por partes, tá? Acho que a gente tem que ir dissecando cada um dos processos. Vocês que nos assistem podem nos trazer, assim, no meu condomínio tem isso. Então a gente consegue dar uma olhada para ver quais são os dados pessoais que são necessários para aquilo, né? E é importante saber isso porque a gente precisa obedecer aí o princípio da adequação, né, Cláudio? Que assim, a gente não pode coletar mais dados do que a gente precisa para aquela finalidade. Essa é uma das diretrizes da LGPD, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente só pode coletar os dados que são necessários para atingir uma determinada finalidade, né? Então, talvez aí até agora a gente vai conversar a respeito disso, né, entre nós aqui, né, quais são os dados necessários para
se permitir a entrada de alguém, um prestador de serviço, né, talvez dentro de um condomínio, né? Então, talvez um documento, né? O nome contendo o seu documento, ou um endereço, talvez, né? Porque qual é a finalidade de se registrar esses dados, né? Na portaria? É para que a gente possa responsabilizá-lo por alguma coisa que venha acontecer, né? Algum dano, algum problema. Então, mas geralmente também tem algumas portarias que às vezes até tiram uma foto, né? Aí uma foto, né, já é uma informação a mais, né? Pode ser, às vezes, até considerado como uma informação biométrica, né? Dependendo, né? Então, é importante a gente delimitar, né, ir passo por passo, porque, assim, é uma pergunta bem abrangente, tá, doutor Nadur? Quais são os dados Sim. pessoais que um condomínio precisa, né, ele, né, tratar, né? Ele precisa coletar, fazer o uso e, eventualmente, estar apto, né, a prestar contas a respeito daquelas informações, porque o grande paradigma foi esse, né? Antes, os dados pessoais eram informações que ficavam anotadas num papel ali, num documento ali dentro, numa planilha dentro do computador, né? Aí depois da LGPD, o que mudou? Estas informações, o condomínio precisa saber aonde estão justamente para poder informar os titulares. Ele precisa prestar contas a respeito dessas informações, né? Precisa dizer aonde está armazenado, por exemplo, se está num armário, né? Precisa identificar quais são as medidas de segurança, né, que garantem que aquele armário não seja acessado por qualquer pessoa, porque os dados pessoais estão ali, né? Mas, doutor Júlio, por exemplo, para organizar tudo isso que você está comentando, por exemplo, quem as pessoas que vão fazer isso? De quem é a responsabilidade? Por exemplo, quem é o controlador, quem é o operador, quem é o encarregado dentro desse circuito que nós estamos vendo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, num condomínio, nós temos lá pessoas que vão ter que arcar com algumas responsabilidades. De quem detém essa responsabilidade, quem seria, como eu disse no início, tem uma estrutura, né, que é o titular dos dados, que somos todos nós, né, dos dados pessoais, e a lei diz sobre isso. Depois disso, acompanha o controlador, o encarregado, o operador e até a ANPD, que seria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, fica aí também, eu acho que para a gente dar um sentido no que o Júlio está comentando, dentro disso, que é a responsabilidade desse trabalho. Doutor Nadur, só uma contribuição ainda à pergunta Sim. primeira, trazendo para a realidade do condomínio, né? Doutor Júlio comentou aí da portaria, mas, exemplo, no caso do visitante, quais seriam os dados, né, necessários para liberar o acesso, né? Normalmente, o condomínio, tanto comercial quanto residencial, pega o nome, que é um dado pessoal, o RG, né, o número do RG, e também captura uma foto do visitante ou do convidado. Então, normalmente é isso. Agora, tem condomínios, nós sabemos, né, doutor Júlio, que você entra com o veículo também, né? Então, eles capturam lá a placa do veículo, ó, que também é um dado, né, que pode identificar a pessoa física. E nós identificável, é identificável. Então, é interessante, conforme as operações do condomínio, você tem outros dados, né, pessoais. Por isso que nós gostamos de chamar essa lei de LGPD-P, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? Então, essa lei busca a proteção dos dados dos indivíduos, das pessoas físicas, ou como diz o Código Civil, das pessoas naturais. Então, aquele que adentrar ao condomínio e tem essa qualidade de pessoa física, claro, a maioria, exemplo, nós temos, além dos visitantes,
aquele pessoal, né, que tem lá o salão de festas, não é assim? O condômino, ele passa a lista lá, né, na portaria, ó, esse pessoal, se aparecer aqui, não precisa me interfonar, eles estão liberados o acesso. Então, essa própria lista em papel, né, normalmente vai ser em papel, ou até em WhatsApp, né? Hoje o pessoal está usando muito o WhatsApp, então essa lista de convidados tem uma finalidade, né? Como o doutor Júlio comentou, que o próprio condômino repassa a portaria, então, cumprida a sua finalidade, ou seja, ao término da festa, essa lista, né, tem que ser destruída, porque não faz sentido manter lá um arquivo, né, nesse aspecto. Agora, sem prejuízo do registro da portaria, obedecendo todos os protocolos necessários ou não. Aí, se você imaginar uma portaria digital eletrônica, né, aí são outras variáveis possíveis. O importante é não perder o foco, como o doutor Júlio diz, tem que atender os princípios da lei. A lei ela traz 10 princípios, e alguns assim mais fortes, mais presentes num condomínio, numa empresa ou numa clínica. Você tem os princípios da segurança, manter esses dados em ambiente seguro. Outro, o princípio da finalidade. A finalidade é permitir o acesso com segurança à unidade autônoma e também a necessidade. Não faz sentido para entrar no prédio começar a perguntar assim, qual a sua religião, né? Qual é o time que você torce, se é filiado ao sindicato ou não, se tem boletim de ocorrência em andamento, né? Estou dando exemplos aqui para trazer para a realidade do nosso gestor condominial, a você condômino, que é uma pessoa física também. Então, grosso modo, temos que ficar atento aos direitos dos titulares, que nós acho que vamos comentar, mas principalmente esses princípios. E o princípio mais caro para essa lei é o princípio da boa-fé, tá? Então, no direito, isso é muito importante, de tal sorte que você tem que ler essa lei de uma forma bem ampla e ficar de olho nesses princípios que nós vamos comentar no nosso dia a dia. Então, nesse aspecto, tem uma série de obrigações para o condomínio e o seu administrador, que é o síndico, tem que tomar providência junto com o seu conselho, sob pena de sofrer as sanções, tá? Então, esses são os procedimentos que o Júlio começou a desenhar nesse nosso encontro, nesse bate-papo. Portanto, lembrando que a lei já está em plena vigência, doutor Nador, a partir Sim. agora, de 1 de agosto, entrou em plena vigência. Então, aquela pergunta recorrente, essa lei vai pegar? Não, essa lei já pegou. Tem 600 ações em andamento no judiciário, mais de 300 reclamações naquele site lá do Reclama Aqui. Isso deve acontecer uma pressão do titular para que o condomínio observe. Vamos imaginar o condomínio comercial, né? Para adentrar aos escritórios, tem que ter muito cuidado, né? E a portaria, no caso do condomínio, é muito importante, e a recepção, no caso do consultório também, tá? Então, só para dar alguns exemplos práticos, lembrando aí da própria placa do veículo, né, Júlio? Exatamente. É muito importante essas informações que você trouxe, Cláudio. E assim, complementando aqui com o que o doutor Nador trouxe, né, para nós aí, né? Qual seria o papel do condomínio, né, dentro da LGPD, né? Qual seria, o que ele é, né? Ele é um controlador, ele é um operador, né? Então, assim, é muito importante estabelecer isso, porque é a partir daí que a gente consegue correr atrás do que precisa ser feito, né? Mas então, Sim. respondendo essa pergunta, né? O condomínio é o controlador, né? O Cláudio já deu uma pista ali, quem que é o responsável por cuidar dessas coisas, né, Cláudio? Né? Quem seria? Quem seria? É o síndico, ele é o administrador, né? Uhum. Dessa pessoa jurídica. A Receita Federal tem até um código específico lá, condomínio edilício, né? Olha que nome bonito, né? Domingo à noite falar em condomínio edilício, né? Os internautas falam, nossa, que negócio é? Não é condomínio delícia, não, é condomínio edilício, tá? Então, o responsável, Júlio, de fato, é o síndico, mas quem é o controlador, quem toma decisões sobre o tratamento de dados, lembrando que tratamento de dados é gênero, e nós temos aí mais de 19 verbos de ação. Então, se você coletar dados, transmitir dados, compartilhar dados, então, quando nós falarmos tratamento de dados, está incluída aí a coleta de dados, tá? Então, a própria lei, ela traz esse gênero e as espécies
de tratamento. E a coleta é uma delas, né, Júlio? Lá na portaria você coleta os dados dos visitantes, quando você tem um novo inquilino no edifício ou um novo comprador, você coleta os dados, né, até para fins da emissão do boleto, né? Sempre vai precisar emitir o boleto, então vai coletar dados, além do que nós falamos da portaria, por exemplo, o CPF, o próprio e-mail, não é assim? O celular, às vezes, né? Então, nós vamos coletar, conforme a finalidade, um conjunto de informações necessárias, aí o princípio da necessidade, olha que interessante, para atender, né, aquelas demandas financeiras, demandas de portaria, demandas de disposição de vagas de garagem, enfim, tem edifícios que tem rodízio de garagem, né? Olha só, essa é outra gestão complicada, gestão lá dos armários de depósito, ó. Então tem tantas variáveis possíveis, e esse controlador é o edifício representado, né, pelo síndico, que é eleito em assembleia, e ele tem que agir com todo o cuidado e diligência necessária, doutor Nadur, sob pena até de responsabilização, tá? Então, você, síndico, que está conosco agora, mergulhe na Lei Geral de Proteção de Dados, reúna o seu conselho consultivo e comece a tomar providências, fazendo aí, o doutor Júlio já comentou, né, um mapeamento, um diagnóstico dos processos, quais são os dados que eu trato, etc. Então, amanhã, segunda-feira, cedinho, doutor Nadur, o síndico já, né, vai começar a ler, hoje, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, e amanhã já começa a tomar providências, né? Nós vamos dar aqui meio caminho das pedras também, né, Júlio? Para as pessoas ficarem atentas. Então, de um lado, nós temos o controlador, que é o condomínio, tá? Ou a clínica, né? Vamos aproveitar e trazer a clínica aqui para nossa discussão também, o hospital. O hospital, né? Isso, então... E o próprio consultório médico, né? O consultório médico, doutor Nadur, o consultório do advogado, né? Também, né? Também. O advogado às vezes se exclui disso, não. Você aí, colega do outro lado, tem que. Você trata dados, né, de pessoas. Então, o controlador é a pessoa jurídica. Agora, cuidado, não é somente a pessoa jurídica. A pessoa natural, você, um advogado, pessoa física, ele pode exercer de forma liberal, ele também tem que observar a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ok? Então, vale para a pessoa natural ou pessoa física que tem atividade econômica. Essa é a ideia da lei. Do outro lado, né, Júlio? Aliás, ao lado do controlador, quem que nós temos é o operador, que é a pergunta que o doutor Nadur fez. Quem é o operador, doutor Nadur? É o preposto, é o representante do condomínio. Vou dar um exemplo aqui, né, Júlio, para ficar claro, né? O escritório de contabilidade é um preposto para elaborar a folha de pagamento, por exemplo, né, dos empregados do condomínio. Então, essa é a figura, ele representa, ele trata dados em nome do condomínio, em nome do hospital, em nome da clínica. Então, desse lado, nós temos mais uma pessoa ainda importante, que é o encarregado de proteção de dados, que exatamente auxiliará o controlador na comunicação do controlador com a pessoa física, o titular dos dados. E, além disso, esse encarregado de proteção de dados, que na União Europeia ele chama, é o nome chique, doutor Nadur, DPO, e será também o canal de comunicação com o órgão fiscalizador, que é a ANPD. Do outro lado, quem que nós temos? A pessoa física, o titular de dados. Então, o doutor Nadur é um titular de direitos em relação à proteção de dados, eu, doutor Júlio. Então, nesse sentido, agora, quem está do lado ali do titular? Nós temos a ANPD, que é o órgão fiscalizador, podemos ter o sistema PROCON de defesa do consumidor, podemos ter o Poder Judiciário, né? Exatamente para fazer valer esses direitos. Então, é como se fosse, né, uma balança que tem que estar calibrada. Se você não tomar providências como controlador em relação aos tratamentos de dados, né, você vai ser acionado pelo outro lado. Então, olha a importância desse tema. E você, como administrador, né, Júlio, você tem que afastar esse risco. Ninguém quer ser conduzido sob vara, né, doutor Nadur? Mas vara civil, vara penal. Sim. Doutor Cláudio, quem é o responsável pela implementação da LGPD nos condomínios?